Bem, ouvintes da TV Del Rey, então estamos aqui ao lado do Ronildo Assis. Ronildo Assis é o responsável, juntamente com uma equipe que ele tem, de elaborar um plano de habitação para São João del Rei, prevendo um futuro, prevendo uma possível expansão do município. E nesse trabalho que ele vem fazendo, nós vamos debater um pouco aqui sobre as dificuldades que é encontrada nesse processo de seleção, nesse processo de educar, de ensinar a população como lidar com essa política habitacional. Ronildo, é um prazer tê-lo aqui na TV Del Rey. A gente tem acompanhado o seu trabalho, inclusive a credibilidade do projeto de expansão e de casas que estão sendo construídas e estão sendo encaminhadas para a população carente, tem recebido o apoio da Câmara Municipal, tanto da oposição como da situação, E nós temos aí o secretário de governo, o nosso amigo Stefani, que está tão empenhado nesse processo, que criou uma comissão suprapartidária envolvendo elementos de todos os partidos, inclusive da oposição, para acompanharem, para fiscalizarem, para ajudarem nesse processo de seleção, nesse processo de implantação desse sistema habitacional em São João del Rei. Então vamos conversar um pouco sobre esses meandros, porque a população tem muito tempo, você mesmo citou em outra oportunidade, que o governo havia interrompido esse processo, É uma coisa que não estava sendo feito assim de forma regular. E hoje as dificuldades são imensas, para você estabelecer para a população que esse plano é para todos, mas entre todos existe aqueles que têm mais necessidade, E para classificar isso aí é uma luta, Fala um pouco sobre isso. João, é verdade. O grande problema do déficit habitacional, ele está concentrado em quem não consegue ter a casa. Quem que é que não consegue ter a casa? Quem não tem renda. Por isso que o plano é de 0 a 3 salários mínimos, ou seja, tem famílias que não têm renda nenhuma. Obviamente, ele não consegue entrar num banco, normalmente ele tem dificuldades para ter as suas contas pagas em dia, muitas vezes essas pessoas têm um nome colocado na lista do SPC, passam tremendas dificuldades. Então, o plano é para atender isso, é dar moradia digna às pessoas, às famílias. É um direito deles de morar bem, Então, agora, por que existe essa dificuldade? Exatamente isso que você colocou aí, que não havia investimentos. Eu vou dar um exemplo de São João del Rei. As casas populares que foram construídas, as últimas, não essas do governo anterior, vamos voltar na década de 69. Em 69 é que foi feito aquele conjunto da Coab lá perto do Bradesco. Ele foi feito em 69, terminado em 70. Então, de 70 a 2006, que começaram as novas casas, nós ficamos 36 anos sem construir casa. Enfim, isso é uma política pública de habitação. De habitação. Não em função da prefeitura, em função do governo federal. Por quê? Muitas vezes você tem que ter recurso do governo federal, não dá só para o município aportar recurso. Todo mundo tem que estar envolvido. E aí gera essas mazelas. Então, quando a presidenta Dilma falou na Câmara ontem para combater a miséria, um dos processos de miséria é a falta de habitação. A pessoa vai para uma moradia qualquer, vai às vezes para as favelas, ficam em condições subhumanas, não tem um banheiro, não tem uma condição digna de uma cozinha, Quer dizer, corredores, o que muitas vezes é chamado de cabeça de porco, ou esses... tem um outro nome também que me falhou aqui agora, mas essas condições que são indignas. Aí a criança adoece, a família passa dificuldade, não tem... dá uma chuva, pega fogo, morre gente, quer dizer, a tragédia está encostadinha ali do lado, E a família vive num estresse constante, Nossa, porque ali também não chega segurança, Você não sabe se o vizinho está com um botijão de gás arrumado direito, igual a gente está cansado de ver incêndio em favela. Bom, então essa miséria, essas dificuldades muito grandes estão localizadas entre 0 a 3. Vocês fizeram então esse levantamento, quer dizer, vocês estão encontrando aí uma demanda, Quer dizer, é muita gente, Porque de 30 anos para cá vocês estão conseguindo avaliar um tipo de situação até
alarmante, porque a procura tem sido muito grande, né? Fala um pouco sobre essa extração, né? Esse percentual de déficit que o município tem hoje. A gente conseguiu chegar junto com a comunidade num déficit de incremento de estoque de 3.310 casas. Mas também chegamos num número de 1.700 casas que precisam de pelo menos melhoria habitacional. E chegamos num universo de 775 famílias que precisam ser realocadas, né? E esse trabalho ele tem que ser muito bem feito, porque, por exemplo, as pessoas querem mudar, sair daquela condição que ela se encontra, por exemplo, nas famílias que são necessárias realocar. Então nós aplicamos uma pesquisa seguinte: você deseja sair de sua casa? Sim. Você deseja sair do seu bairro? Não. Então, o processo de realocar, ele tem que estar muito próximo da comunidade, porque ali, culturalmente, é onde ela desenvolveu, é onde ela tem o grupo de amigos, ela tem a constituição familiar dela ali, quer dizer, ela tem uma história pregressa com aquele bairro. As pessoas se identificam com o seu bairro, se identificam com a sua rua, se identificam com o seu bairro, se identificam com a sua cidade, com o seu estado e com o seu país. Por isso é que tem, né, essa questão da nação, né, esses valores, eles são muito fortes. Me fala uma coisa, é possível que nesse universo pessoas que carecem desse serviço, né, muitas das vezes eles não têm instrução, talvez eles não tenham conhecimento, talvez eles não tenham nem forças, né, para buscar esse serviço junto à prefeitura, junto a esse trabalho que vocês vão fazendo. É possível que aconteça, porque vocês estão fazendo uma pesquisa e estão buscando as pessoas. Você, olha, quem tem necessidade e quer casa, venha até nós. E é possível que exista uma quantidade de pessoas que querem, não sabem como querem, sabem que tem direito e não estão sabendo buscar ou não está conseguindo chegar até essas pessoas. Existe essa possibilidade? Sim. Como que foi o trabalho para chegar? Porque o plano, ele também não pode ser um plano onde a gente espera que as pessoas venham. Nós temos que ir até as pessoas. Os instrumentos utilizados foram pesquisa e mapeamento. O trabalho de mapeamento, desenvolvido até pelo arquiteto Diogo Fisch, ele levantou 26 áreas que são necessárias intervenções. Então, essas 26 áreas foi definido detalhadamente o que é o processo, se é urbanização simples, se é urbanização profunda, o que tem que ser feito em cada área dessa. Então, mapeada as áreas, nós trouxemos discutimos com os representantes qual era a prioridade de intervenção. Então apresentamos as 26 áreas e fizemos um processo de nota, ou seja, cada área apresentada pelo arquiteto, ele fazia as considerações sobre aquela área e as pessoas davam uma nota. Era uma nota 3, uma nota 2 e uma nota 1. Quanto maior a nota, maior a necessidade de intervenção e maior a urgência. Então, feito cada uma das áreas foi votada. Depois elas foram colocadas em ordem de prioridade. Então, por exemplo, eu sei que o Alto das Mercês teve, se não me engano, 39 pontos, né? Então, foi a nota mais alta. Então, pelo plano, a primeira que deve sofrer uma intervenção para melhorar aquela condição. Por outro lado, também foi selecionado 8 vazios urbanos. O que é o vazio urbano? Nós entendemos que a cidade deve primeiro estar dentro das linhas das rodovias, entre a 265, entre a 494, então está dentro desse eixo. Para evitar que se expanda como a Vila Brasil para o lado de lá. Por quê? Na Vila Brasil a dificuldade de ônibus é muito grande, você vai atravessar a rodovia, você começa a ter problemas de acidente, né? Então, assim, evite transpassar uma rodovia. Vamos ocupar o espaço que está sobrando dentro dessa mancha urbana. Então, elaborados os 8 vazios urbanos, eles também passaram por um processo de nota. Qual o primeiro vazio urbano a ser ocupado? Né? E aí o pessoal foi caracterizando. Então, a partir do momento que o plano vai se desenvolvendo,
ele vai atuando nessas comunidades, selecionadas pela comunidade, e vai atuando em cada uma delas, do mais importante, do mais urgente, para o menos urgente, segundo a visão da comunidade. Agora vamos ver uma coisa aqui. Esse trabalho de pesquisa, de elaboração de plano é fundamental para poder aportar os recursos no governo federal, né? É o que é exigido hoje, né? Olha, se o planejamento não existir, não existe o recurso, né? E nesse aspecto você, junto aí com a equipe da prefeitura, junto com a sua equipe, está conseguindo colocar São João do Rei dentro de uma perspectiva positiva dentro desse projeto e, consequentemente, nós vamos estar bem enquadrados na avaliação do governo federal para aportar isso. Fala um pouco sobre essa expansão técnica de garantir a parte técnica para que a parte política tenha mais facilidade de atuar. Ô João, eu vou citar um exemplo aqui que o governo Lula, o presidente Lula, no final do mandato dele, ele numa reunião lá, do Ministério das Cidades, eu até imprimi esse material. Então ele declarou o seguinte, ele reuniu com os prefeitos em Brasília e ele fez a seguinte declaração: olha, prefeitos, vocês devem vir a Brasília, não dependendo de, ele ainda citou-se, emendinha de deputado, eu não sei se você viu isso, mas tragam projetos consistentes, nós precisamos de projetos, né? Então ele mandou o recado. E ele está correto porque todo órgão ele não pode liberar dinheiro de qualquer forma. Então os municípios têm que se preparar para ter projetos consistentes, onde a equipe técnica dos ministérios avaliem esses planos, esses projetos e liberem recursos de forma que o recurso chegue de fato aquilo. Então, o governo federal ele quer ter a certeza seguinte: gente, eu estou pondo dinheiro, mas o resultado não aparece. Ora, se você tiver um projeto onde você diz que o que vai fazer, então você manda para ele vê que é um projeto consistente, que todas as variáveis ali estão atendendo, elas se encaixam, elas têm consonância, então o dinheiro é liberado. E aí, então, a política que aquele ministério está tentando fazer para combater um determinado problema, ela alcança. Então, por isso é que São João está se preparando, tem se preparado, e o governo federal vai nessa linha. O próximo agora é o Plano Municipal de Saneamento Básico, que envolve 4 ações: sistema de abastecimento de água, sistema de abastecimento de esgoto, drenagem pluvial e resíduos sólidos. Vai ter que ter o plano para que o município se candidate a recurso. Esse plano tinha que ter sido feito até 2010, mas o governo alterou para 2014, porque a maioria dos municípios não tiveram jeito. Então é assim, né? Vai pegando devagarzinho, igual a lei de responsabilidade fiscal, custou para entrar, agora já está funcionando. Então, de certa forma, esses instrumentos, eles ajudam o município, porque o município também começa a se preparar. Antes não tinha essa exigência, então não tinha quadro técnico, não se importava para isso, mas hoje não. Hoje, então, o município se prepara e aí esse recurso acaba chegando ao município e é um instrumento que ajuda também o prefeito e a Câmara de Vereadores a mostrarem o trabalho que eles estão fazendo. Então, nesse ponto, a Câmara, eu acho que a comunidade, ela está começando a se organizar, eu acho importantíssimo, assim, de se unir em torno de determinados objetivos para a comunidade e não de determinados objetivos para o meu bairro ou só para a minha rua e fazer uma convergência dos nossos representantes políticos para a questão técnica, para os recursos, para chegarem à cidade de São João del Rei, independente da sua linha política, né? Primeiro vamos atender a comunidade. E se esses recursos vêm, obviamente, cada um tira o seu proveito político. E até também uma forma de ele dar satisfação para a comunidade que ele está lutando. E se então houver uma convergência, nós temos aí deputado federal, deputado estadual, senador, tudo de uma mesma cidade, e nós estamos com um prato feito na mão. Essa convergência, se houver essa convergência entre eles para o município, São João del Rei vai ser uma cidade que vai avançar muito na questão da infraestrutura. Então nós estamos chegando aqui no final dessa entrevista e vamos deixar para o final esse detalhe
né, da classificação, né, dos candidatos que querem casa. Porque, na verdade, todo mundo tem direito a uma casa, né, desde o mais rico até o mais pobre. E aí vocês têm um critério de selecionar isso, né, de separar, né, por ordem de necessidade. Mas, às vezes, tem também, né, aquele rapaz que mora com os pais, e vamos supor, ele está com 20 anos, 30 anos, trabalha, e às vezes ele tem menos de 3 salários. Né? Então, ele, por si só, ele não tem renda superior e não tem nenhum bem, e quer ter uma casa. Aí ele consegue, né, a casa, ou então, né, ele está sendo comparado a outros que não têm a mesma situação que ele, porque apesar dele ser uma pessoa que não tem renda, né, acima de 3, ele tem um padrão de vida por morar com quem tem, né, uma renda muito superior, que é os seus pais, que são médicos, às vezes, são empresários e tudo mais. Como é que essa pessoa fica nessa classificação? Olha, ele não vai ter casa porque ele ainda mora com o pai. Não, mas ele é um cidadão, ele quer levar a vida dele, né? Então tem esses detalhes. Fala um pouco sobre isso. Bom, ontem também, na apresentação nossa, foram discutidos 2 assuntos que têm a ver com o que você está colocando, Ju. O primeiro é a criação da Secretaria de Habitação. Isso é importante que o município agora se prepare para isso, para tratar só de assuntos de habitação, tudo aquilo que for convergente à questão habitacional. Porque tendo essa Secretaria de Habitação, muitas coisas começam a ser organizadas. Atualmente, o esforço da Prefeitura tem sido isso, mas acaba que vai gerando um volume de trabalho para uma secretaria que mexe, por exemplo, a Secretaria de Governo Stefani, ela mexe com muitas coisas. As pessoas se desdobram lá dentro da secretaria, a gente vê isso lá. Mas vai acumulando e cada hora é um assunto, né? Então a criação da Secretaria de Habitação seria um grande passo para começar a receber todo mundo que tivesse esse tipo de interesse. Então ele chega lá, ele já sabe que lá é habitação, ele vai ser recebido por uma pessoa, nessa organização, essa estrutura. Isso pode ser um departamento em vez de uma secretaria, para não ficar muito... A questão da secretaria é porque ela passa a ter força e ter orçamento. E isso, junto ao Ministério, ganha ponto. Porque se você cria um departamento, significa que você não está dando a devida atenção ou o devido valor à habitação. Quando você fala, não, eu tenho uma secretaria de habitação, aí, qual é o entendimento? Olha, não, ali tem força, ali tem orçamento, então eles estão pensando seriamente na habitação. Então isso é um fator que pesa numa busca de recurso. O segundo, que eu acho que resolve esse problema, é o cadastro único. Por que o cadastro único? O cadastro único permite que todo mundo se candidate a uma casa. Então, porque se você espera o plano, então gera um problema e fica na mentalidade das pessoas assim, pô, eu não tive oportunidade, ou passou, eu não soube, eu não vi, eu queria me cadastrar agora, eu dei bobeira. Quer dizer, tem todo tipo de situação, ela acontece. Tendo um cadastro único, o que seria interessante é que qualquer um poderia se cadastrar a qualquer momento. Pronto. Agora, os critérios é que são importantes para que sejam montados de forma que as casas que forem surgindo vão para aqueles mais necessitados. Do mais necessitado para o menos necessitado. Até o momento que a gente não tenha esse problema social na cidade. Né? Até o momento que você pode colocar isso e as pessoas já tendo a sua moradia, quer dizer, vai evitar a especulação imobiliária, vai evitar essa corrida até atrás da casa. Então, E o crescimento desordenado também, porque muitas das vezes a pessoa começa a montar casa em cima de casa. Com certeza, João, porque, olha bem, esse plano também ele prevê lote urbanizado. Então, se a prefeitura começar a trabalhar com lotes urbanizados, você só vai fazer um lote, um poder público só vai entregar num local que seja apto para moradia. Ao fazer isso, você automaticamente começa a atrair gente para aquele local, sendo que ali vai ser seguro. Então, aos poucos, você vai atraindo aquelas famílias que às vezes estão na área de risco e que o filho continua lá e porque tem uma facilidade de pegar um terreno numa outra área de risco, quer dizer, ele passa também a ter consciência de que tem uma área melhor. Então você vai organizando e reduzindo esse risco ao longo do prazo, ao longo do tempo. Você reduz esse risco, vai diminuindo. Então o combate ele é sistemático. Ele é assim, constante, sistemático
e a longo prazo. E que tem que ser feito? E as pessoas não podem ter preconceito contra a relação, eu vou comprar uma casa popular, isso aí é coisa para pobres, isso aí é casa de baixa qualidade, é uma casa muito pequenininha que não vale a pena morar. Porque o que acontece é que isso aí acaba sendo assim, como diz assim, a forma de alavancar a vida da pessoa, né? Ela adquirindo essa casa, ela diminui o seu custo habitacional, né? E aí começa a sobrar mais recursos, aí com esses recursos ela pode fazer melhoramento, ela pode investir, pode buscar mais financiamento, né? E melhorar a sua qualidade de vida, até aumentando, né? Essa parte construída que ele tem, porque o terreno propicia isso, né? Isso aí também é possível, né? A gente vê muito desses casos. João, olha bem, quanto custa uma casa popular? Às vezes as pessoas, porque é uma diferença entre o que os outros pagam e quanto ela custa. Né? Eu vou dar um exemplo, lá no Tijuco, a desapropriação, aquele terreno custou quase R$500 mil o terreno. Aí você vai e põe a infraestrutura, aí você põe a água, põe isso. Mas essas pessoas dessa faixa de salário, se não me engano, eles estão com um subsídio. Se a casa chega, eu acho que a casa chega em 30 e poucos mil reais, eu não tenho, esse número não é preciso, ele varia muito rápido. Mas uma casa dessa, vamos botar aí no mínimo R$35 mil. Ele paga em torno de subsídio aí de R$6, R$7 mil. Ele vai pagar só isso. O resto é absorvido pelos governos municipal, estadual e federal. Então, é nobre. Agora, o que se faz com a unidade habitacional é porque tem uma lei na Política Nacional de Habitação que é o mínimo da casa construída. Agora, aquilo ali é exatamente uma célula para que a pessoa consiga, a partir dali, evoluir também, né? Avançar. E ela recebe um terreno maior, pelo menos foi no caso do Dom Lucas e aqui do Bonfim, para que ela pudesse expandir, né, a sua própria casa. Quanto aos apartamentos, essa expansão não é possível, mas aí já é unidades familiares também limitadas. Então você limita pelo número de pessoas, que não vai ter condição. Então esses dois processos, eles caminham junto, tanto a verticalização quanto a horizontalização. Eu sou muito mais a favor da horizontalização, embora a verticalização às vezes é necessária para atender uma urgência. Você não tem às vezes o terreno ideal. Que a horizontalização você necessita de mais área. E vai que a prefeitura às vezes não tem, ela tem um terreno melhor. Então você verticaliza, mas você atende um problema, você resolve um problema social. Quer dizer, às vezes qual que é o mais importante? Esperar chegar à terra ou resolver o problema social? Muitas vezes o problema social é mais importante. Então se faz esse tipo de coisa, que também não é ruim, né? Mas em síntese, é isso. Assim, essa unidade habitacional é para a pessoa ganhar condições de se preocupar da moradia, da área de risco, tirar um monte de problema da cabeça dela e falar assim, não, agora eu arrumo um emprego, eu melhoro, eu com minha própria renda, eu faço um muro, eu melhoro aqui, eu faço isso, eu faço aquilo, pronto. Aí você dá uma qualidade melhor que aquela pessoa tinha. O ideal, João, é que você não dependesse desses programas, que as pessoas tivessem renda, pudessem ir a um banco, pegar uma taxa de juro para habitação muito baixa e comprar sua casa. Esse é o ideal. Mas nós não estamos no ideal, então vamos ver o que é necessário, o que se pode ser feito. Não podemos cruzar os braços e ficar esperando a situação ideal chegar. Vamos fazer como que dá e vamos lá, né, com boa vontade. Isso aí. Então eu espero que esse bate-papo aqui tenha atendido, né, as dúvidas que você aí que está nos assistindo pela internet, pela TV Del Rey, né? Foi uma entrevista longa. Se você chegou até aqui é porque o papo estava bom e você gostou, não é? Espero que a gente tenha contribuído com isso. Então eu quero agradecer aqui a participação do Ronildo, que nos, né, disponibilizou aqui do seu tempo, uma pessoa ocupada, mas se prontificou perfeitamente a vir aqui e dar esse esclarecimento para a gente. Ronildo, foi um prazer tê-lo aqui nessa TV virtual, nessa TV online aí, né? Que ela não tem uma audiência monstruosa, mas tem um alcance infinito, né? Ela vai a qualquer lugar do planeta. Ô, João, eu já assisti sua TV também, sempre tenho observado. Eu quero agradecer também a oportunidade de estar podendo colocar isso para a comunidade, porque muitos não participaram, mas isso não significa que não é um projeto
com a participação da comunidade, mas que é de suma importância o seu trabalho, a TV Del Rey, os internautas, porque hoje a internet é uma ferramenta poderosíssima. Então as pessoas têm a oportunidade agora de ter conhecimento do plano através do seu veículo de comunicação. Então é muito importante para a gente, quer dizer, a gente está fazendo um trabalho e a gente quer que chegue à comunidade. Então eu agradeço o espaço e te parabenizo, desejo sucesso no seu trabalho, assim, que eu sei que não é fácil, eu sei que o que você faz é tirar água de pedra, é uma luta, gente, isso eu sei, gente, eu vou falar para vocês, eu sei que isso aí é uma luta danada. Então parabéns pelo seu trabalho, eu sei que é muito difícil a mídia. É uma coisa polêmica isso aí que você fala, porque as pessoas muitas das vezes, Ronildo, trabalham a vida inteira numa coisa que não gosta de fazer, entendeu? E tem um estresse constante e quando aposenta é que vai fazer aquilo que gosta. Então ele começa a viver depois que aposenta. Então, por mais que seja difícil, por mais que possa parecer, né, árduo essa tarefa de fazer comunicação, de trabalhar com isso, é um prazer tão grande, é uma satisfação tão grande, que eu vou falar baixinho aqui no seu ouvido, porque o telespectador não pode ouvir. Então as pessoas às vezes, né, preferem gastar do seu recurso para fazer aquilo que gosta, né? E se alguém puder viver fazendo o que gosta, é melhor. Por mínimo que ele receba, talvez, né, mas vivendo dignamente, ele consiga ter prazer de viver, prazer do que faz, isso é que vale, não é não? Ô João, eu acho que essa colocação sua do prazer de fazer é que é importante mesmo. Porque cada um conhece esse lado seu, né? Eu também com esses projetos que muitas vezes as pessoas falam, não, isso aí não vai dar em nada, né? Mas a gente acredita, né? A dificuldade existe sim, mas ela existe para ser superada. E a gente quando, por exemplo, no seu caso, como eu não tenho essa tarimba que você tem, né? Eu vejo como uma dificuldade muito maior do que a que você vê. Talvez você veja o meu trabalho também com a mesma forma. Mas é louvável e eu acho assim que é maravilhoso ver que as pessoas estão se empenhando por São João. E eu sou um grande defensor de São João. É isso aí. E a TV Del Rey conta com a sua audiência, que é uma forma da gente estar né, dando sentido para esse trabalho nosso. Então, fique aí, até a próxima e continue acompanhando a programação da TV Del Rey, que é uma TV que está sempre aí disponível. Você escolhe, assiste o que quer, a hora que quer, do jeito que quer, quantas vezes quiser, do ponto que quiser. Você quer pegar a entrevista do meio, você clica no meio, você pega do meio. Você quer pegar no fim, você clica no fim, pega no fim. Então, fica a seu critério. Um abraço e até a próxima. João, obrigado. Nos prestigiando com uma tarde tão bonita, no princípio de ano, a abertura do ano letivo de 2011. Boa noite, desejo boas-vindas aos professores, funcionários, alunos, familiares e amigos da Escola Caminho do Sol. Para que esses bem-vindos